Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você e lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, o treinamento emocional, meus livros, está tudo aqui na descrição do vídeo. E-mail para contato, Instagram, só você digitar lá no Instagram André Massolini e você já vai me encontrar. Vamos então à pergunta dela que diz assim: olá, fantástico professor. Minha querida, imagina, tira o fantástico daí. Poderia tecer sobre por que alguns homens mais jovens querem se envolver com mulheres mais velhas? Olha, meu anjo, já foi abordado esse assunto aqui, mas é sempre válido a gente, às vezes, voltar em determinadas questões, até porque sempre está chegando gente nova no canal, alguém que foi pesquisar sobre o assunto, aparece o vídeo, então não tem problema nós falarmos sobre isso novamente. Gente, a gente tem que entender que as pessoas, elas têm gostos, e são gostos distintos, diversos, e isso é maravilhoso. Nossa, isso é fantástico. Já imaginou se todo mundo gostasse do azul? O que seria do amarelo? Então, a gente tem que entender que às vezes nós seguimos um padrãozinho e a gente quer enfiar todo mundo dentro desse padrãozinho. Por isso que tem gente que vive absurdamente infeliz. Porque a pessoa vive muito mais para querer agradar ou estar de acordo com o que a sociedade deseja. Eu fico imaginando, por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos antes da gente entrar nessa questão da idade para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu fico imaginando se eu, André, às vezes eu paro para imaginar, se eu tivesse ficado escondido, se eu tivesse ficado dentro do armário, o quão infeliz eu seria. Mas seria, gente. Se eu tivesse ficado dentro do armário justamente para que eu fico dentro do armário, assim a sociedade não vê a sociedade, então eu correspondo ao que a sociedade quer, eu me enquadro dentro do que a sociedade deseja, do que as pessoas desejam, enfim. O que supostamente se deseja, né? Porque a sociedade mudou muito. Então, quer dizer, eu seria uma pessoa extremamente infeliz, totalmente infeliz. Então, graças a Deus, eu consegui me libertar e fui me libertando de várias coisas, porque não é uma única coisa. Às vezes nós temos várias prisões dentro de nós, carregamos vários fardos que não são nossos e que a gente carrega de maneira desnecessária, padrões que nos são impostos, cobranças que nos são colocadas, se você vai ter filhos, se você vai casar, por que você está solteiro, por que você vai querer sair com uma pessoa mais nova? Será que não se enxerga? Você tem 40, vai sair com um menino de 20? Será que não se enxerga? Não é assim? Não é assim que as pessoas falam? Aí vão sempre falar que tem interesse financeiro, não é? Quando vê uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova, as pessoas vão querer então justificar essa atitude. Por quê? Porque está fora do padrão. Tudo aquilo que está fora do padrão, eu preciso querer justificar. Então eu vou querer, justificar isso porque há interesse. O mesmo para uma pessoa quando está saindo com uma pessoa, por exemplo, fora do padrão estético que é imposto. Qual que é o padrão estético que é imposto? A pessoa tem que ser sarada, a pessoa tem que ser magrinha, a pessoa tem que ser slim. Então, fica um manequinzinho, veste tudo cai bem. Então, esse é o modelo estético que é colocado como padrão para nós. E aí, então, se a gente vê uma mulher muito bonita com um cara gordo, aí as pessoas vão começar a justificar. E aquela lá, meu bem, aquela lá, certeza que o cara é rico. Certeza. Eu tô falando de pessoas desconhecidas, que você tá num shopping, por exemplo, e você vê. Então você não sabe quem é a pessoa, você não sabe
Mas a pessoa já vem o pré-julgamento. Ah, certeza que o cara é podre de rico. Olha lá, tá vendo? Aquela lá, ó, tá catando o gordinho. Sabe? Então, em todos esses raciocínios que eu fiz até agora basta você aplicar então na questão da idade. A gente sempre vai buscar justificativas e a gente desconsidera as vontades e as particularidades das pessoas. Tem pessoas que, por exemplo, tem rapazes que às vezes começam a conversar comigo, vêm, e eu vou perguntando muito sorrateiramente, vou fazendo algumas perguntas, e a maioria responde o seguinte, por exemplo, pessoas que vieram atrás de mim, não fui eu que fui atrás delas. Vieram, começaram a puxar papo, começaram com uma conversinha, e aí eu vou perguntando tal. Rapazes de 23, 24, 26, e eu pergunto, você já namorou? Não, já namorei e tal. E me fala um pouco do seu namoro, como que foi, não sei o que, por que terminou? Eu não vou direto, entendeu? Até que a pessoa começa a falar, não, então, né, eu sempre me atraí por pessoas mais velhas, ele era mais velho e tal, mas, nossa, ele aprontou comigo. Você tá vendo? Essa pessoa, esse cara, por exemplo, veio puxar conversa comigo, não sei o quê. Por quê? Porque ele se atraiu por mim. Porque eu também sou mais velho que ele. E ele se atrai por pessoas mais velhas. Se atrai por homens mais velhos. Assim como tem mulheres que se atraem por homens mais velhos. Tem homens heterossexuais que sempre sentiram atração por mulheres mais velhas. Tem também, assim como nós vamos encontrar também pessoas mais velhas que sentem atração por pessoas mais novas. E a pessoa não tem problema nenhum de assumir isso. Não, eu gosto de mais novos. A pessoa assume isso, fala isso, que ela sente essa atração por pessoas mais novas. Então, gente, ainda bem que existe isso. Ora, ainda bem que existe o mais novo que se atrai pelo mais velho e o mais velho que se atrai pelo mais novo. Significa, então, que pode haver aí essa grande compatibilidade. As pessoas veem a questão da idade como um grande problema. Eu, sinceramente, não vejo isso como um problema. Eu vejo o seguinte, tem duas pessoas que estão na mesma vibe, estão com idades cronológicas distintas, porém estão numa mesma vibe, se curtem, se gostam. Cara, viva a vida. Aproveite. Sabe, viva com intensidade. Claro, primeiro eu vou conhecendo, à medida que eu vou conhecendo, aí eu vou me envolvendo, porém eu vou vivendo aquilo com intensidade, curtindo enquanto está acontecendo. Às vezes a gente fica colocando 1001 obstáculos, 1001 empecilhos. Mas, na verdade, sabe o que acontece? Sabe por que a gente coloca os obstáculos? Sabe por que a gente coloca os empecilhos? Porque a gente não está com coragem de enfrentar a sociedade. Como a gente não está com vontade de enfrentar a sociedade, tipo, cara, eu sou assim e eu estou vivendo isso com essa pessoa, dane-se. Ai, se vão falar que se eu estou pagando para a pessoa ou não, se vão falar que... Dane-se, eu vou viver minha vida. E só para finalizar, um dos meus melhores amigos, anos atrás, ele se envolveu com um homem 22 anos mais velho que ele. Então, na época, eu acho que nós tínhamos, né? Eu, na época, ele, acho que a gente nem tinha 30 anos ainda. Ele é da mesma idade que eu. Então, eu acho que a gente nem tinha 30 anos. Ou estava beirando os 30. E então, ele se envolveu com esse cara que, né, já estava na casa dos 50. Então, eu lembro que era uma diferença de 22 anos. E ele viveu, acho que 4, 5 anos com ele. E ele tinha um problema genético, tinha um problema, né, que a família toda tinha esse problema no coração. E ele acabou falecendo por conta desse problema no coração, que era genético. Então, gente, vocês não têm ideia, eu vi o meu amigo definhar. Eu achei que eu ia perder meu amigo. Meu amigo definhou.
fininho. Durante um ano. Ele, nem sei falar para vocês quanto ele emagreceu. Enfim, estava num estado crítico e preocupante que a gente não sabia nem o que fazer. Até porque ele mora muito longe de mim. Mas ele ficou num estado assim péssimo, péssimo. Ele demorou um ano para sair do luto, para começar a sair do luto. Até que ele conseguiu, né? Foi saindo do luto e hoje ele conversa numa boa sobre isso. Inclusive, eu toquei um dia nesse assunto com ele e ele falou, a gente se dava muito bem. E ele chamava, o namorado dele, ele chamava de velho. Então, eles lidavam com isso numa boa. Ele falou assim pra mim, André, quantas vezes nós fomos, tipo, num restaurante, alguma coisa assim, ou chegamos pra comprar alguma coisa, num barzinho, alguma coisa assim, e aí o cara perguntava, e o seu filho vai querer o quê? E eles riam disso. Eles levavam numa boa. E ele me falou, foi o melhor relacionamento que eu tive na minha vida. Então, olha só, o que ficou para ele, depois de todo esse luto e tal, o que ficou para ele? Gratidão. Por quê? Porque ele agradece por ter vivido esse relacionamento. Agora, aí é que tá. Já imaginou se ele não tivesse se permitido viver esse relacionamento por causa de tudo isso? O que meus amigos vão falar? Agora eu vou chegar com esse cara, né, que vão falar que é meu pai. Então, o que vão fazer? O que vão falar? Cara, aí a gente fica, então, preso para querer agradar os outros, deixa de viver a nossa particularidade, uma coisa que está nos acrescentando, que nos faz bem, bateu a energia, a gente gostou da pessoa, e a gente deixa isso, ou quer deixar a pessoa escondida, como eu já atendi histórias aqui. Que o cara tinha atração por mulheres mais velhas, mas aí ficava com a mais novinha e mantinha a mais velha como amante, mas que era a grande paixão dele. A grande paixão. A namorada dele tinha 20, a amante tinha 50, 30 anos a mais. Mas quem ele gostava, onde ele pegava fogo mesmo? Com a amante de 50. Era dela que ele gostava. A outra era só para mostrar para a sociedade. E a mulher de 50, por sua vez, também se sujeitou a isso, né? Se sujeitou a permanecer escondida. Ou seja, como se ela fosse uma criminosa por estar saindo com um rapaz de 20 anos. E ela com 50. Olha, 30 anos de diferença, né? Então, você tá vendo que coisa? Às vezes a gente entra nisso e a gente deixa de viver determinadas coisas que ia fazer bem pra gente. Então não entra nessa paranoia desse negócio de idade, não. É questão de gosto. Gosto é da pessoa. Agora, quando a gente não assume os nossos gostos, quando a gente não assume as características que fazem parte do nosso ser, é nessa hora que a gente perde a possibilidade de ser quem a gente é e perde a possibilidade de ser feliz. Você quer deixar a possibilidade de você ser feliz passar? Eu não quero. Você quer? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, não deixa de dar o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.